Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Frente Regional em Defesa das Mulheres é lançada na Câmara. Contabilistas lançam campanha para incentivar doação de parte do imposto de renda para entidades assistenciais. Reunião solene comemora os 125 anos do Mercado Municipal. Câmara presta homenagem à CUT pelos 30 anos de atividades. Piracicaba irá participar do Parlamento Regional. Alunos da Escola Hélio Penteado assistem palestra sobre meio ambiente. Diretor do Departamento Jurídico da Câmara e outros profissionais falam sobre a legalidade do reajuste dos subsídios dos vereadores. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Câmara. Foi lançada na Câmara a Frente Regional em Defesa dos Direitos das Mulheres do aglomerado de Piracicaba. O objetivo principal é coibir o alto índice de violência contra as mulheres. O vereador José Antônio Fernandes Paiva é um dos idealizadores da frente. O vereador José Antônio Fernandes Paiva, do PT, fez o lançamento no último dia 18 da Frente Regional em Defesa dos Direitos das Mulheres do aglomerado de Piracicaba, que pretende discutir os direitos específicos das mulheres e propor políticas públicas para garantir esses direitos. Só em Piracicaba, entre os meses de janeiro e julho, aconteceram 28 casos de estupros, dados confirmados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. Olha, os dados que trazem, os municípios, elas são alarmantes. Porque o que acontece, Vitor? Quando se cria a Delegacia de Defesa da Mulher, você já tem um grande aumento, em função de que você terá uma delegacia especializada, ela não vai precisar ir numa delegacia onde ela é atendida junto com todos os demais delitos e, na maioria das vezes, por pessoas que não estão incorporadas ao direito de defesa da mulher. Depois da outra decisão de que qualquer denúncia, ela tem que ser aberto um inquérito para apurar, não pode mais o denunciante ou a vítima abrir mão de que esse processo tramite e vá para frente. Então, esses índices continuaram muito grandes. Com relação ao que as mulheres ainda necessitam do ponto de vista de organização pública de defesa dos direitos da mulher, resolvemos instrumentalizar isso com uma frente regional de defesa dos direitos da mulher, que será um braço da frente parlamentar da Assembleia Legislativa, da qual uma das participantes bastante presentes nessa luta é a deputada Ana Perugini. A deputada estadual do PT, Ana Perugini, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres na Assembleia Legislativa, prestigiou o lançamento da Frente Regional e falou com a nossa reportagem sobre o tema. A organização da frente aqui é um fator de organização das mulheres. Nós precisamos de nos movimentar e reivindicar políticas públicas novas e a implementação da Lei Maria da Penha no combate à violência doméstica e também no combate ao índice de estupros que tem aumentado principalmente no interior do estado de São Paulo. Para aplicar a Lei Maria da Penha, nós precisamos de juizado especial, nós precisamos do centro de referência da mulher, nós precisamos de casa-abrigo, nós precisamos de delegacias que funcionem 24 horas com atendimento especial para a mulher. Não dá para colocar uma delegacia de atendimento à mulher junto com uma delegacia de crimes comuns, porque a mulher vítima de violência, ela é diferente de alguém que foi assaltado, de alguém que foi roubado. E isso precisa ser encarado pelas autoridades, por aqueles que têm de fato o poder de mudar a história aqui no estado de São Paulo, que teve a primeira delegacia da mulher colocada aqui, que hoje conta com 129 delegacias em todo o estado, em 645 municípios, e somente uma funcionando 24 horas. Por que tanta violência na nossa sociedade? Uma cultura. Infelizmente, com muita tristeza, eu tenho que lhe dizer, uma cultura de violência. E para acabar com uma cultura de violência, nós precisamos hoje de uma mudança pessoal, individual. Nós precisamos de uma mudança na sociedade e uma mudança também de gestão, uma mudança no governo, com as políticas de governo, para que o governo, com o seu poder hoje, e com o seu dever, aplique de fato uma lei belíssima, que é a Lei Maria da Penha, que é uma forma de banir a violência hoje na nossa cultura. O vereador Pedro Cruz participou do lançamento da campanha de mobilização para a arrecadação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pode ser realizada com a destinação de parte do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas.
Pessoas físicas e jurídicas podem doar parte do imposto de renda para entidades assistenciais. O percentual para pessoas físicas é de 6%, já para as jurídicas é de 1% do imposto devido. Mas poucos sabem dessa possibilidade. Visando aumentar a arrecadação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundeca, o Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba fará uma campanha de orientação e incentivo. O vereador Pedro Cruz apoia a iniciativa. Nós temos um potencial, segundo estimativa da Receita Federal da Regional Piracicaba, na ordem de 10 milhões de reais. O ano passado nós arrecadamos 663 mil. Já como secretário de Desenvolvimento, fiz um trabalho junto às indústrias para tentar melhorar essa arrecadação. E também agora, como vereador, eu espero que a Câmara também nos apoie, os vereadores também nos apoiem nesse trabalho, para que a gente consiga realmente arrecadar mais, talvez não chegar nessa cifra, mas que a gente consiga pelo menos dobrar o ano de 2012, ou seja, arrecadarmos pelo menos 1.300.000. Piracicaba tem potencial para atingir cerca de 6 milhões de reais em arrecadação. A Receita Federal incentiva a doação. A Receita Federal aqui em Piracicaba sempre tem incentivado essas doações para o Fundo da Criança e do Adolescente. A nossa participação sempre é no sentido de que essas doações sejam efetuadas e que isso, na realidade, não implica em nenhuma irregularidade na declaração do imposto de renda das pessoas. Como isso é totalmente dedutível do imposto a pagar, muitas pessoas ficam preocupadas que com a doação ela esteja caindo em alguns parâmetros de malha. Na realidade, isso aconteceu no passado, né? Mas hoje não acontece. A verba pode ser destinada para promover educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer e profissionalização para milhares de crianças e adolescentes carentes. O presidente do Sincope, Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região, Hermenegildo Vendemiati, falou da importância das doações. É muito importante a gente fazer esse trabalho, sim, juntamente com o sindicato, que vai comunicar a todos os contabilistas, para que eles passem esse comunicado para todos os empresários, que todos os empresários têm um contabilista. Então daí a gente vai comunicá-los para alertá-los de fazer esse investimento, que é importante para a cidade, né? A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Eliette Nunes Secamille, disse que em 2013 já foram arrecadados cerca de 1 milhão de reais. Nesse ano de 2013, nós arrecadamos por volta de 1 milhão de reais e com esse recurso, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela financiou 21 projetos voltados para criança e para adolescente, quer dizer, contemplando 17 entidades. Ou seja, quem doa, né, garante a doação do imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica, para esse fundo, está garantindo que o dinheiro, né, do imposto de renda fique no nosso município e que seja investido nas questões da criança e do adolescente. O secretário executivo do Pira 21, Marcelino Sack, também participou do evento e comentou sobre a campanha. Dentro do nosso programa, né, que é o desenvolvimento sustentável, e quando a gente olha a parte de sustentabilidade, a gente entende, né, que tem a parte social, ambiental e econômico. E isso está muito ligado à parte social. Então fazer parte dessa iniciativa para nós é um orgulho muito grande e vamos trabalhar muito forte para isso. Para mais informações sobre as doações, basta ligar para 34340461 ou 34347137. A Câmara realizou uma reunião solene para marcar a comemoração dos 125 anos do Mercado Municipal, por iniciativa do presidente João Manuel dos Santos. Mais conhecido como Mercadão, o Mercado Municipal, fundado em 1888, completou 125 anos. Ele conta com 152 boxes que se destinam à venda ao varejo de frutas, cereais, legumes, hortaliças e demais produtos alimentícios de primeira necessidade. Por iniciativa do vereador João Manuel dos Santos, do PTB,
foi realizada no último dia 18 uma reunião solene na Câmara para marcar a data. O vereador falou sobre a importância da data e da homenagem aos permissionários. O mercado municipal é algo que não é em Piracicaba. É no Brasil, onde você vai, a primeira coisa que você faz quando você chega numa cidade é conhecer o mercadão, né? É ir lá conhecer os produtos, né? O hortifruti granjeiro, conhecer os medicamentos, né, naturais que são vendidos, o cafezinho, o pastel. Em todos os mercados que eu conheço tem o pastel, e o nosso mercado não é diferente. Eles chegam, comemoram hoje os 125 anos com uma diretoria, o tipo de uma fundação, hoje funciona como uma fundação, e é interessante porque essa fundação ela teria, na verdade, condições legais e políticas de administrar o mercado. Com entusiasmo, com sucesso, com avanços importantes. O ex-prefeito Humberto de Campos falou em nome dos homenageados da noite e enalteceu o nosso mercadão. O mercado ele é fundamental, é uma atração turística, além do serviço que ele presta para toda a comunidade, porque ele se desponta em Piracicaba como um ponto de referência e geralmente o pessoal que vem visitar Piracicaba não deixa de querer conhecer o mercado. Newton Roberto Puga, presidente da Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal, falou com a nossa reportagem sobre a homenagem aos permissionários. 125 anos, acho que nem o mercado de São Paulo tem 125 anos. E o nosso, aos trancos e barrancos, estamos conseguindo mantê-lo de pé. Investindo em infraestrutura, melhoramento de como você chegar ao mercado, a segurança. E as bancas estão se modernizando, nós estamos colocando várias opções de alimentos, que na verdade o mercado é o ponto de equilíbrio do comércio da cidade no setor alimentício. Então, eu acho que é muito importante você ter um mercado modelo. A gente fica muito grato por essa casa, pela prefeitura, pela Câmara, que está prestando essa homenagem a todos os comerciantes do mercado. A Câmara de Vereadores de Piracicaba prestou uma homenagem à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, pelos 30 anos de atividades, por iniciativa do vereador Chico Almeida. Em reunião solene no Salão Nobre, realizada no último dia 17, a Câmara prestou uma homenagem à CUT, Central Única dos Trabalhadores, pelos 30 anos de atividades. O vereador Chico Almeida, autor da solenidade, destacou o papel da organização na luta pelos direitos dos trabalhadores, desde a sua fundação até os dias atuais. Todos nós, trabalhadores, sabem da importância que a CUT tem para o trabalhador brasileiro. A quarta maior do mundo. Eu, quando vejo falar da CUT, eu lembro muitas vezes o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo aqueles movimentos, reunindo os trabalhadores brasileiros, fazendo greve para os melhores salários, e sempre esteve do lado da CUT trabalhando. Eu estive comemorando os 30 anos da CUT com o presidente Lula, com Jair Meneghelli, que são uns dos fundadores da CUT, né? O João Felício, o deputado federal Vicentinho. Então a gente sabe a importância que a CUT tem hoje, não só para o Brasil, mas para o mundo. Isso é muito importante, a gente conta com essas pessoas, com essas entidades, trabalhando, defendendo o trabalhador brasileiro. O coordenador da subsede de Osasco da CUT, Valdir Fernandes, recebeu a homenagem. Ele comentou sobre o reconhecimento do papel da CUT pela Câmara de Piracicaba. Quando a CUT surgiu foi no primeiro conclate, primeira conferência da classe trabalhadora. Era um momento difícil que o país atravessava, né? Estava se iniciando a democracia no país. O nascimento da CUT se deu nesse momento, que foi um momento difícil, né? Era um momento difícil de você fazer sindicalismo, era um momento difícil de você fazer as lutas sindicais. E com o tempo a CUT foi crescendo, conquistando os sindicatos, e hoje é a maior central sindical do Brasil, né? É importante um vereador, quando faz a homenagem, que você reconhece o trabalho da central, né? Que são poucas que conseguem chegar a 30 anos. Aí a CUT chegou com um processo bonito, com uma história bonita, com uma história de construção, né?
Participaram também da solenidade os vereadores José Antônio Fernandes Paiva, que presidiu a reunião, e Paulo Campos, o presidente do PT no município, José Maria Teixeira, o prefeito de Charqueada, José Henrique Piazza, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano de Piracicaba e região, João José Soares, entre outras autoridades. Os legislativos de 22 cidades que compõem o aglomerado urbano de Piracicaba iniciam articulação para formar um parlamento regional. O presidente João Manuel dos Santos recebeu o presidente da Câmara de Limeira, Ronei Martins, que formalizou o convite para a participação de Piracicaba no parlamento. O presidente da Câmara de Limeira, Ronei Martins, do PT, esteve no último dia 18 na Câmara de Piracicaba, reunido com o presidente João Manuel dos Santos, para formalizar o convite para que o Legislativo piracicabano participe de uma reunião no próximo dia 1º de outubro, onde deverá ser lançado o Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, que reúne uma população de 1.300.000 habitantes, distribuído entre as 22 cidades da região. O nosso desejo é propor uma iniciativa de fortalecimento do parlamento a nível de região, para que nós possamos contribuir com o desenvolvimento dessa região, não é? Então, o nosso desejo é criar uma sintonia, uma sinergia entre os presidentes das câmaras e os vereadores, membros destas câmaras, para que juntos possamos fortalecer o conceito de parlamento regional do aglomerado urbano de Piracicaba. Sem dúvida, esta iniciativa poderá colaborar com o desenvolvimento da nossa região. Este é o nosso desejo. O presidente da Câmara de Piracicaba, João Manuel dos Santos, afirmou que a iniciativa fortalece o poder legislativo municipal. Eu acredito que essa ideia de criar o parlamento aí, né, da nossa região, o parlamento aí do aglomerado, da região de Piracicaba, é magnífica essa ideia, porque nós vamos discutir os problemas da nossa região, tá? E vamos também pressionar os nossos deputados e o nosso governador, por que não? E que nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito, que é a questão política. Nós temos feito mais a questão do dia a dia, aprovar os projetos, ajudar a cidade, e depois é o prefeito que fez. Então, mas nós podemos mudar essa cultura, eu acho que é um momento oportuno, né, para que possamos conhecermos os 22 presidente de Câmara, os demais vereadores, e discutir as nossas ideias. Por iniciativa do vereador Carlinhos Cavalcante, alunos da 8ª série, 1º e 3º anos da Escola Estadual Professor Hélio Penteado de Castro assistiram a uma palestra sobre meio ambiente, enfocando principalmente os ecopontos e o aterro sanitário. Um grupo de alunos da Escola Estadual Professor Hélio Penteado de Castro teve a oportunidade de assistir a uma palestra com o engenheiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que enfocou principalmente a importância do destino correto dos entulhos e do lixo, já que Piracicaba produz hoje cerca de 1.000 toneladas diárias de material descartado da construção civil e grande parte pode ser reaproveitada ou reciclada. A gente sempre fala que é através das crianças que a gente vai conseguir um futuro melhor, né? Então acho que toda iniciativa é super importante, vale a pena. A gente tem que mostrar como que está o meio ambiente, como que tem que evoluir e tem que terminar. Ter isso sim, constante. A gente até brinca que educação ambiental devia ser uma disciplina efetiva na escola, não só de vez em quando, né? Piracicaba conta hoje com 5 ecopontos que recebem entulho e material reciclável e 3 deles estão próximos ao Parque Piracicaba, onde fica a escola. Até o final do ano, outros 5 devem ser inaugurados. O vereador Carlinhos Cavalcante, idealizador dos ecopontos no município, promoveu a palestra, já que percebeu que a escola trabalha constantemente com a preservação do meio ambiente. Nosso envolvimento com a comunidade já não é de agora, já de muitos anos, né? E a gente não vê outra forma de você mudar uma comunidade, de você realmente integrar os pensamentos, se não for dessa forma, dentro, conversando pessoalmente, olho no olho, né? E a Escola Hélio Penteado de Castro é uma escola que ela vem contribuindo muito com a região aqui do Parque Piracicaba, do Monte Rei, Boa Esperança, todos esses bairros aqui em volta. A diretora Tânia vem desenvolvendo um trabalho muito fantástico aqui com o seu corpo docente, né?
E a gente tem essa oportunidade de vir dentro da escola com a turma de 8ª série, de colegial. Estamos tendo na prática a nossa região, uma região bem mais limpa do que era antes. E hoje nós temos aí o destino do nosso entulho, o destino do nosso lixo, e a gente tem como realmente passar para os nossos alunos para que eles possam ter a consciência de transmitir isso para o futuro. A diretora Tânia Regina Gonçalves contou um pouco sobre o trabalho da escola e também falou sobre a importância da palestra para incentivar os alunos a se tornarem multiplicadores. Nós temos um projetinho chamado Aluno Consciente e nós todos os anos temos uma ação. Este ano a ação foi criar uma letra de música que falasse de transformações positivas no ambiente da escola, e agora nós estamos na fase da ação. Então essa letra se transforma em atitude, embelezamento do espaço, preservação do ambiente, os cuidados que eles precisam ter aqui e fora para transformar um pouquinho, para melhorar a nossa comunidade. Essa parceria vem somar e muito, e num momento muito importante em que a gente está tendo uma ação interna e que, quem sabe, essa criançada vai levar para fora aí todos esses conceitos de transformação positiva. Cassiano de Oliveira, do 3º ano, aprovou a atividade. Eu achei interessante porque, além de tirar dúvida da gente, também dá um pouco do conhecimento sobre o município onde a gente vive também. E de tudo que foi falado aqui, o que mais te surpreendeu? Que o problema sobre o aterro de Piracicaba, faz bastante tempo que não tem uma solução para esse problema, assim. O diretor do Departamento Jurídico da Câmara, Robson Soares, e os advogados Marcelo Monteiro, que é professor da PUC e da FACAMP, e Sérgio Bissoli, ex-procurador-geral do município, comentaram sobre a ilegalidade da proposta do movimento popular Reaja Piracicaba, que solicita a revogação dos subsídios dos parlamentares. Eu estou com o diretor do Departamento Jurídico da Câmara de Piracicaba, Dr. Robson Soares, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o reajuste do subsídio dos vereadores aqui de Piracicaba. Dr. Robson, há quanto tempo os parlamentares estavam com o subsídio defasado? Existe uma defasagem desde o ano de 2000, né, onde naquela época houve um reajuste dos subsídios, né, que também já vinha defasado de algum tempo, e algo que se mostrou necessário, né, tendo mais de 10 anos sem um reajuste real desse valor de subsídios. Houve um consenso dos vereadores da legislatura passada que isso seria necessário, né? Então a gente passou a fazer um estudo jurídico sobre isso e um estudo financeiro também, né, para saber até que ponto isso poderia chegar, enfim, sem comprometer o orçamento da casa. E como que os vereadores chegaram ao consenso de um percentual de 66%? Na verdade, a fixação de subsídios ela deve ocorrer de uma legislatura para outra, e os vereadores quiseram respeitar um limite legal que existe na Constituição Federal, que determina que uma cidade com população de 300 a 500 mil habitantes tem que respeitar um limite de 60% dos subsídios dos deputados estaduais. Esse 60% representaria algo em torno de R$ 12.800. Né? Houve algumas propostas, houve discussão, é claro que a gente, enquanto jurídico, não participa do mérito da decisão, mas os vereadores acharam R$ 10.900 algo que correspondesse ao trabalho deles, né? E que na verdade representa de forma líquida perto de R$ 8.000. Né? E o ano passado surgiu o movimento Reaja Piracicaba, inclusive um pouco antes das eleições, e desde o começo vocês estão falando da legalidade, que é impossível revogar esse reajuste. E mesmo assim o movimento insistiu. Exatamente. A gente, é claro que para proceder à fixação desse subsídio, houve um estudo jurídico, um estudo legal do departamento, né, para que não ensejasse nenhum tipo de ilegalidade ou questionamento legal sobre a fixação. Essa fixação ocorreu em maio de 2011, né, exatamente um ano e meio antes das eleições, que é uma obrigatoriedade legal. A Constituição determina que a fixação de subsídios ocorra de uma legislatura para outra, né, mas obrigatoriamente antes das eleições. E isso de fato ocorreu, foi divulgado para a imprensa soube de tudo, né, e divulgou de forma ampla a fixação desses subsídios, e até naquela época não houve nenhum tipo de manifestação.
Coincidentemente, 2 meses antes das eleições, surgiu o movimento Reage Piracicaba, com essa proposta de revogação da lei que determinou esses subsídios. Né? Desde aquela época a gente vinha insistindo de que isso não seria possível por meio de projetos de iniciativa popular, né? E por meio de que a obrigação da fixação de subsídios ela tem que ocorrer de uma legislatura para outra. Né? E a iniciativa da fixação dos subsídios compete privativamente à Câmara de Vereadores. Isso é uma obrigação constitucional. Né? Não há como, nem pela vontade dos vereadores, que isso ocorresse de forma diferente. Inclusive agora a gente vai assistir ao depoimento do Dr. Marcelo Monteiro, que ele é professor da PUC Campinas, e ele vai falar um pouquinho sobre a legalidade desse reajuste. O subsídio subsídio dos vereadores, ele é fixado sempre por votação da própria Câmara Municipal. Este subsídio só pode ser modificado o seu valor, alterado o seu valor por uma próxima legislatura. Ou seja, o que significa isto? Os atuais vereadores, eles não podem mudar os seus próprios vencimentos. Eles alteram os vencimentos para uma legislatura seguinte, ou seja, para os próximos vereadores que serão eleitos. Isto evita qualquer tipo de vantagem pessoal que ele queira obter pelo fato de estar no cargo. Isto é determinado pela Constituição Federal. Nós temos lá no artigo 29 da Constituição Federal alguns limites que a Câmara Municipal pode adotar. Então tem um limite mínimo e máximo em relação ao valor do subsídio de um deputado federal, tendo também como teto o valor de subsídio do prefeito do município e uma porcentagem também da folha de pagamento da prefeitura. Observando estes dispositivos, não há qualquer ilegalidade em aumento eventualmente concedido por gestões anteriores. E os vereadores não têm como alterar o atual vencimento dele, nem para mais e nem para menos. Não tem como se fazer essa alteração na mesma legislatura. Lembrando também que eventuais correções monetárias, isto a própria Constituição Federal prevê, é feito automaticamente de acordo com os índices aí normalmente fixados pelo governo. Mas um aumento real de subsídio ou uma diminuição real de subsídio somente numa nova legislatura e por iniciativa dos próprios vereadores. Então, não existe aí a possibilidade de uma iniciativa popular ou de uma iniciativa de qualquer outra pessoa que seja, a não ser os próprios vereadores, para modificar esse valor do subsídio. Voltando aqui com o Dr. Robson Soares, diretor do Departamento Jurídico da Câmara. Dr. Robson, inclusive esse reajuste, ele se estendeu aos secretários municipais. Exatamente. É competência da Câmara Municipal a fixação dos subsídios, não só dos vereadores, mas também do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. E apesar de, desde o início, a Câmara vem dizendo que está tudo dentro da legalidade, somente na semana passada é que o movimento trouxe um abaixo-assinado e um projeto solicitando essa revogação. Exatamente. A gente fica bem claro que é um movimento político, um movimento de ordem política, que ele foi capitaneado pelos candidatos derrotados a vereadores das últimas eleições. Né? E quando eles tomaram a frente disso, tanto que eles questionaram os subsídios dos vereadores, não questionaram os subsídios dos secretários, né? Muito menos do prefeito e vice-prefeito. Então, o foco sempre foi a Câmara de Vereadores. O foco sempre foi atingir os vereadores. E isso a gente vinha alertando desde o começo, de uma forma muito tranquila, de uma forma baseada na legislação em vigor, de que não caberia esse tipo de questionamento. Né? Que isso, na verdade, era um engodo. Na verdade, eles estavam induzindo a população a erro em uma questão populista, mas completamente ilegal. Inclusive agora a gente vai assistir a mais um depoimento do Dr. Sérgio Bissoli, que mais um advogado confirmando a legalidade desse reajuste. Muito antes de eclodir a questão da entrega do abaixo-assinado solicitando um projeto de lei de iniciativa popular, eu, como advogado e como ex-procurador-geral, já dizia que esse projeto estava natimorto. Ele nasceu morto porque era eivado de vício de iniciativa, portanto inconstitucional.
E mesmo assim, né, eu vi pela mídia, pela imprensa, que o Reaja insistiu na tramitação dele, mas não há possibilidade, porque não existe nenhuma ilegalidade que possa dizer que esse projeto que aprova o subsídio dos vereadores e que foi aprovado na legislatura passada, inclusive, muitos dos vereadores que hoje se encontram na Câmara não estavam na legislatura passada, ele não tem condição de prosseguir por vício de iniciativa, sendo exclusivamente a Câmara que tem que fixar o subsídio, tanto dos secretários como dos vereadores. Dr. Robson, então, para encerrar, nessa legislatura não tem como haver mudança? Não tem como. A lei ela é muito clara nesse sentido, não só a Constituição Federal, mas a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara de Vereadores não permitem que isso aconteça. O próprio movimento, nós tivemos numa sessão de segunda-feira passada, o próprio movimento integrante do movimento, que é o vereador da casa, ele reconheceu que o próprio movimento sabia da ilegalidade, sabia da inconstitucionalidade da proposta, mas que mesmo assim levaram à frente, induzindo a população a assinar um termo que eles próprios sabiam que era ilegal, mas ao mesmo tempo não esclarecia isso para a população. Portanto, se foram mais de 20 mil assinaturas, foram 20 mil assinaturas que sequer sabiam exatamente o que estavam assinando, ou seja, não sabiam que era uma proposta ilegal e se tratava de uma proposta impossível de ser concluída. Mesmo até se os vereadores quisessem revogar o subsídio, isso não seria possível, porque fixação de subsídios, como eu disse para você, só pode acontecer de uma legislatura para outra. Portanto, uma lei que entrasse em vigor hoje só valeria para a legislatura a partir de 2017. Começou hoje, vai até sexta, dia 27, a Semana DST-AIDS, com palestras preventivas sobre o tema no Salão Nobre, às 8h30 na terça e na sexta, às 19 horas na quarta e às 13 horas na quinta, com o presidente João Manuel dos Santos. E amanhã haverá também uma reunião solene para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, no Salão Nobre, às 19h30, com o vereador André Bandeira. Já na sala de reuniões do prédio anexo, acontecerá uma reunião do Conselho Municipal de Saúde às 19 horas. Na quarta, dia 25, haverá uma audiência pública solicitada pelo vereador Paulo Campos para discutir a prorrogação da Lei 228/08, que dispõe sobre a consolidação das leis que disciplinam o sistema tributário municipal relativamente ao parcelamento de contribuição de melhoria. A audiência será no plenário às 14 horas. E na sexta, dia 27, o vereador Gilmar Rota promoverá uma reunião solene para comemorar o Dia do Vicentino, no Salão Nobre, às 19h30. Já os pregões presenciais que acontecem na sala de reuniões do prédio anexo serão para aquisição de monitores de LCD LED de 46 polegadas para painel eletrônico, amanhã, terça, dia 24, às 9 horas, aquisição de um aparelho de TV LED Full HD de 32 polegadas, na quarta, dia 25, às 13 horas, e aquisição de um DVJ DVD Player profissional, na quinta, dia 26, às 9 horas. As licitações são do tipo menor preço global, com recibo de retirada digital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é o TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!